Vamos lá, gente. Eu vou continuar ali, tá? Na questão número 2, que pede para a gente comparar os dois mapas, né? Deixa eu voltar ali. Peraí. Eu já fiz, prof. Tá, espera só um pouquinho, tá? Não fala não, porque tem gente que não fez. Deixa eu ver se tem gente ali. Vamos lá, comparar o mapa da página 26, né? É aquele que fala das metrópoles e capitais lá, ó, tá? E depois o mapa da página 31, que é o que fala da distribuição das indústrias. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui. Esse mapa aqui das metrópoles e capitais. E depois o outro ali que a gente já estava olhando das indústrias. Gente, dá para comparar o quê, ó? E na onde, vamos falar assim, a maior aglomeração de pessoas, né, nas metrópoles, nas megalópolis, na capital nacional aí, que é São Paulo, né? Vai ter mais o quê? Se você comparar aqui com a outra, qual que é a semelhança? Tem mais indústrias, tá? Então, aí, na verdade, a indústria, ela acabou acelerando esse processo de evolução das cidades, né? Quanto mais indústria tem, maior a categoria da cidade vai ser, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui, né? Quem respondeu? Eu respondi, ficou que nem a sua resposta. O que você fez aí, Lucas? Pode ler aí, Eu vai. fiz que nem a sua resposta. Eu falei que em São Paulo, como tem mais indústrias, pois é uma metrópole. Se E transformou é numa mais. metrópole por causa do setor industrial, né? Esse é o sentido. Tá. É E isso. eu falei que o mapa da página 31 é mais bagunçado. Não, aí isso daí não é resposta, né? Aí não é Eu sei, eu resposta. coloquei como observação. Eu coloquei como observação, por isso que eu coloquei entre parênteses. Vamos lá, gente. Continuando então aí, no segundo tópico da nossa pauta de hoje, a gente vai falar sobre a infraestrutura. O que que é infraestrutura, né, gente? O que que é isso? Tá? É o conjunto de elementos e instalações necessários ao andamento das atividades humanas. É, ela é construída com base nos recursos tecnológicos e econômicos disponíveis, e por isso, entre os países mais e menos desenvolvidos, há grande diferença na qualidade e na quantidade de infraestrutura, tá? Vamos citar algumas infraestruturas que a gente precisa para poder viver bem, tá? O que a gente precisa? Rede de saneamento básico. O que é uma rede de saneamento básico? É uma infraestrutura, tá? São a água encanada, tá? Água tratada encanada e a rede de esgoto. Fazem parte do saneamento básico, que é um tipo de infraestrutura. A gente precisa disso. A gente precisa de energia elétrica também, né? É uma infraestrutura. A gente precisa das ruas asfaltadas, pavimentadas, para poder caminhar melhor, mais rápido, né? Também é um tipo de infraestrutura. O que mais? Redes de hospitais, redes de escolas, viadutos, tá bom? Então, tudo isso, gente, é infraestrutura, tá? E aí a gente sabe que as melhores qualidades, né, de infraestrutura estão localizadas nos países mais desenvolvidos, tá? Países menos desenvolvidos, é muito precária essa situação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que é perto da gente aqui, o Paraguai, né? O Paraguai, gente, o setor de infraestrutura deles é bem precário, tá? Muito precário, aliás. Em algumas cidades do interior do Paraguai, mesmo se você for, você vai notar que às vezes tem uma ou duas ruas pavimentadas, por exemplo, tá? Geralmente são as ruas principais, que são pavimentadas. O resto, gente, é tudo estrada de terra, tá? Então aí a gente vê como que é a infraestrutura de um país menos desprovido, né? Vamos falar assim, menos desprovidos de recursos financeiros, tá? Então, aqui, ó, é necessário renovar e ampliar a infraestrutura de um local constantemente de acordo com, com os crescimentos populacionais e econômicos.
Trata-se de um fator determinante para o desenvolvimento do país, pois promove o aumento da produtividade, do comércio e do consumo dos produtos, favorecendo a movimentação da economia. Até a década de 1990, as principais obras no Brasil eram realizadas quase exclusivamente pelo governo. Depois disso, as privatizações e as parcerias entre os setores público e privado possibilitaram que empresas particulares passassem a atuar em importantes esferas ligadas à infraestrutura, ampliando a cobertura de serviços básicos, principalmente no setor da telefonia. Essas empresas dispunham de capital para investir e favoreceram o acesso à tecnologia necessária à modernização do setor no país. Muitas delas eram empresas multinacionais originadas entre países mais desenvolvidos nesse campo. Tá? A gente tem outros setores, aqui ele está falando da telefonia, né, que foi uma parceria aí do governo federal com empresas privadas. O que acontecia naquela época, né, em épocas passadas, antes até de 1990, né? Quem tinha linha telefônica em casa era gente que tinha dinheiro, tá, gente? E você comprava a linha telefônica. Então, aí era só aquele telefone fixo, né, dentro de casa, não existiam as redes móveis ainda, tá? Mas você precisava comprar a linha telefônica. Aí você comprava a linha telefônica e tinha telefone dentro de casa, tá? Agora não, né? Depois que houve, então, aí a parceria com empresas privadas, esse setor ele começou a ser melhor distribuído. Por quê? Acabei de falar para vocês, quem tinha linha telefônica antes é quem tinha um poder aquisitivo melhor, tá? E as pessoas mais pobres mesmo não tinham, elas compravam aquelas fichas, né? As fichas e ia lá pro orelhão ligar, né? Quando ela precisava ligar para alguém, ela procurava um orelhão e ia ligar por ele, tá? Porque ela não tinha telefone em casa, porque a linha telefônica era muito cara, tá? Hoje não. Hoje a gente pede uma linha telefônica e eles vêm instalar na sua casa a linha e pronto, tá? Fora o celular, né? Que é muito pouco provável uma pessoa que não tem aí um telefone, uma linha celular, tá? Outro setor também que eu posso colocar aí para vocês que melhorou bastante é o setor de distribuição de água ou distribuição de energia, né? Que antigamente era só pelo governo e depois passou a ter parceria de empresas privadas. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, quem cuidava antes da energia aqui no Mato Grosso do Sul era uma empresa do governo, uma empresa estatal, chamada-se Enersul, tá? Era a Enersul que cuidava do setor energético do nosso estado. Agora, ela foi, uma parte, né, do setor dela foi privatizada, ou seja, foi passado para algumas empresas privadas, tá? Por exemplo, agora a gente não tem mais Enersul aqui em Campo Grande, a gente tem a Energisa, né, que é uma empresa aí mineira, a sede dela é em Minas, mas que trabalha em outros, se não me engano, em outros 7 estados brasileiros. Ela tem polos aí, e um deles é aqui, tá? A mesma coisa com o setor de água. Antigamente, o nosso setor de água, quem cuidava da nossa água era... Peraí que eu vou lembrar o nome. Ai, como que era? Esqueci, gente, o nome da empresa do governo. Ah, Sanesul, tá? Era Sanesul, que chamava a empresa do governo. Agora é a Águas Guariroba, né? Que cuida da gente, que é uma empresa privada, tá bom? Então, ela tem a parceria aí do governo. Mas, para vocês terem uma noção, lá em Sidrolândia mesmo, quem ainda, trabalha, né, com esse setor lá é a Sanesul, tá? É a empresa do governo, tá bom? Então, tem diversos outros lugares. Aí a gente vai falar de um setor aí muito importante para o Brasil, é um setor de infraestrutura muito importante, que é a rede de transporte, tá? E a gente tem vários, né? Ó, a gente tem o aéreo, a gente tem o aquaviário, a gente tem o ferroviário e o rodoviário, ó, tem os 4 mais importantes aí que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? E em outras partes do mundo também, mas a gente está falando do Brasil, né? Então, vamos lá, ó. A rede de transportes agora. O setor de transportes também é fundamental para o desenvolvimento da economia de um país, pois os produtos e as pessoas precisam circular com facilidade e a custo baixo pelo território.
as modalidades de transporte são, olha aí, são elas, rodoviária, ferroviária, aquaviária e aérea, tá? Não podem grifar essa parte aí, as modalidades de transporte são, tá? Rodoviária, ferroviária, aquaviária e aérea. Vamos falar primeiro do transporte rodoviário, que é o mais utilizado, né, no Brasil. É o mais utilizado no Brasil, o que ocasiona algumas dificuldades de infraestrutura, pois além de ser o mais caro para longas distâncias, está associado a diversos acidentes, muitos deles fatais. Essa predominância é considerada fruto do planejamento dos governos que promoveram a industrialização entre 1950 e 1970. Nesse período, houve incentivos para o transporte rodoviário em razão do crescimento da indústria automobilística no país. Em contrapartida, as outras modalidades de transporte, como a ferroviária e a hidroviária, foram perdendo investimentos, tá? Gente, muito assim, uma curiosidade, né, que eu quero passar aí para vocês. Aqui mesmo em Campo Grande, a gente tinha várias localidades, lá no centro mesmo, né, que tinha linhas de trem. Não sei se vocês já passaram, né, por alguma delas. Vocês já foram ali naquele lugar chamado, no Mercadão Municipal de Campo Grande? Ou ali no Camelódromo? Camelódromo. No É um Camelódromo? dos melhores lugares de Campo Grande. Eu já fui no Mercadão, eu fui no Mercadão ontem. Não, ontem não, final de semana. Tá, ali próximo ao Mercadão e ali no Camelódromo vocês também já foram, né? Do lado do Camelódromo, se vocês virem, tem um calçadão com um desenho de trilho de trem na calçada, tá? Que foi desenhado. Ali passava mesmo o trem, tá? Os trens passavam por ali. Foi retirada, né, as linhas de trem, e elas passavam ali. Por que fecharam, né? Por que tiraram as linhas de trem? Gente, porque a cidade cresceu muito. E a linha de trem lá no meio da cidade, ela começou a atrapalhar muito o trânsito, tá? Por quê? Porque eram trens com 50 vagões, com 100 vagões, todos carregados, tá? De mercado, de produtos, né? E eles passam muito devagar. Então, você ficava ali 10, 20, 30 minutos, às vezes, esperando, né, o trânsito parado, esperando os vagões, né, atravessarem ali a rua, para depois o movimento do fluxo, né, de movimentos de carro poder seguir, tá? Então, eles acabaram sendo retirados do centro da cidade e também, tá, para evitar, Ô, prof, tá, gente, para evitar acidentes no meio da cidade. Fala. lá na Orla Morena tem um lugar que tem uns trilhinhos de trem. Tem também, na Orla Morena também tem, exatamente. Fica Eu bem já passei próximo ali, lá, é gostosinho de ficar. É fica geladinho. próximo da estação de trem. Ali hoje, gente, onde é a feira, né? A feira central de Campo Grande, ali é uma parte da estação ferroviária, tá? Ainda se acha alguns vagões, né, estacionados lá dentro, tá? Ali perto da feira central, bem do ladinho. Ô, professora, Hum. a minha mãe, ela disse que o meu bisavô era locutor de um desses trens. Ela ficava andando o tempo todo no vagão. Tinha-se bastante trens de passageiros, tá? Também, tá? Não é só trens de carga que tinha, né? Mas hoje, né, no Brasil hoje, se ainda restar algum trem de passageiro, é muito pouco, e no interior de São Paulo. Eu mesmo, quando eu era criança, minha família sempre morou no interior de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, e a gente viajava assim, tá? Porque era muito mais barato a passagem também, né? E aí a gente ia de trem, de uma cidade para o outra, era bem gostoso viajar de trem, eu adorava viajar de trem. Pena que não tem mais, tá? Vamos lá. Então, aí ele falou que com o aumento, né, do investimento do poder público nas rodovias, esses dois tipos de transporte foi deixado meio de lado. Quais são eles? O setor ferroviário e o setor marítimo, tá? Então, foi deixado um pouco de lado aí, tá? Por causa do grande investimento que houve, então, nas rodovias.
Só que a gente tem que lembrar que rodovia é mais caro, porque rodovia precisa de manutenção na pista, tá? Você precisa estar com o seu carro, né? Ou caminhão, quem tem caminhão, né? Quem é caminhoneiro também, em dia, os pneus, né? A engrenagem toda do caminhão tem que estar em dia também, tá? Então, gasta-se muito mais, fora o combustível, né? O combustível é muito mais caro. Aí depois ele fala ali, ó, o transporte aquaviário. Qual que é esse aquaviário? Por meio dos rios, tá? Meio dos rios. É o que apresenta o menor custo operacional e consome menos energia. Gente, é muito mais barato transportar, então, alguma coisa, ou viajar, né, por meio de barco ou de navio, do que pela rodovia. Por que que é mais barato? Porque o rio, gente, os rios não precisam de manutenção nenhuma, tá? Não tem rua para pavimentar, né, nos rios, não é isso? Então, não tem manutenção. Você só vai gastar com o combustível do navio, tá bom? Então, olha só. Só que ele se torna, como que fala? Mais demorado, por exemplo, para entregar uma mercadoria. É muito mais demorado, tá? Do que a rodovia. Então, muitos preferem pagar mais transportando as mercadorias pela rodovia, porque chega mais barato. Desculpa, chega mais rápido, tá? Mas é mais barato pelo meio aquaviário. Vamos lá. Então, o transporte aquaviário é o que apresenta menor custo operacional e consome menos energia, indicado principalmente para a movimentação de grandes quantidades de carga. Engloba o transporte fluviais, tá? O fluvial, que é por meio dos rios, depois o marítimo, que é por meio do mar, e o lacustre, por meio dos lagos, tá? Então, o transporte aquaviário, ele engloba esses 3 tipos de transporte: o fluvial, o marítimo e o lacustre, tá? Apesar de ser considerado eficiente e barato, sua participação é de apenas 15% do transporte de cargas no Brasil, ok? Lembrando, gente, que aqui no Brasil poderia se utilizar muito mais essa rede de transporte aquaviário. Por quê? Porque a gente tem muito rio. A gente tem diversos rios aqui no Brasil, centenas, tá? E a maioria deles é de áreas de planície, ou seja, o rio ele corre manso, então ótimo para navegar, tá? Ótimo para navegação. E a gente devia ocupar mais isso dentro do Brasil, né? Ia sair mais barato até para a gente, consumidor final, essa mercadoria, tá bom? Ai, falei. Não sei. Vamos lá. Aí a gente tem ali 2 mapas agora. Deixa eu ver quantas páginas faltam. Pouco, né? Para dar tempo. Nós temos ali, então, 2 mapas. Um do transporte ferroviário e hidroviário, tá? Então, a gente tem as ferrovias e as hidrovias. E o outro, a gente tem as rodovias. Olha como que está alastrado de rodovias no território brasileiro, né? Tem muito mais, então, rodovias do que transporte, do que ferrovias e Perdido no meio do hidrovias. mapa, tipo o Pará. Oi? O Pará tá aí perdido, tem uma rodovia lá no meio. Tá? Então, a gente tem bastante aí, né? Vamos lá para baixo, então, aqui, ó. No início deste século, o crescimento econômico ocorrido no país ampliou o uso do transporte aéreo, o mais rápido meio de transporte, com o uso mais destinado ao transporte de passageiros do que de cargas, tá? Então, o transporte aéreo, ele é mais utilizado para passageiros. Os brasileiros passaram a utilizar o avião com mais frequência. Além disso, o Brasil é destino de importantes eventos esportivos, culturais e de negócios com repercussão mundial. Dessa forma, são necessários investimentos nos aeroportos do país. Recentemente, a administração também vem sendo concedida a empresas do setor privado, desonerando o governo, isto é, desobrigando-o
de fazer esses investimentos, tá? Então, tem algumas empresas multinacionais que acabam participando de licitações, né, do governo, e essas licitações é o quê? Para eles poderem investir, tomar conta daquele bem, daquele nosso bem. No caso aí, que ele está falando dos aeroportos, mas tem diversos outros, tá, gente? No setor das rodovias também tem. Vocês já viajaram aí para o interior daqui do Mato Grosso do Sul, ou do interior de São Paulo, né? As rodovias de São Paulo são fantásticas, né, gente? Quem já viajou por lá de carro, já pôde perceber como que são bem cuidadas as rodovias de São Paulo, tá? A gente tem a maior delas, é a rodovia Castelo Branco, de São Paulo, que é perfeita, tá, gente? É um tapete, né, para você andar nela aí de carro, tá? Fora que ela tem um monte de mãos, né? Tem acho que 4 mãos, assim, para viajar, tá? 4 só para ir, 4 só para voltar. Essas rodovias, ai, que gracinha, Diogo, lindinho. Essas rodovias, elas são privatizadas. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma boa parte das rodovias daqui que é privatizada por uma empresa. Vocês já viram a empresa chamada CCR, tá? Ela é uma empresa especializada em cuidar de rodovias federais, tá? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma boa parte dela que foi concedida, então, a essa empresa. O que ela tem que fazer, então, né? Além de ficar cobrando, né, os pedágios que a gente paga, né? Esse dinheiro do pedágio, gente, ele serve para manutenção da rodovia, tá? O que é isso? Tampar buraco, refazer, né, uma parte da rodovia, criar acostamentos, tá? Dar suporte se tiver algum acidente, se tiver algum carro quebrado, tá bom? Então, é para isso que serve essas concessões dessas rodovias aí, tá bom? Ficou dúvidas? Não? Eu acho que não. Tá tranquilo? Acho que não, professora. Tá tranquilo? Não tem dúvida, não. Então, beleza. Professora, a Oi. senhora falou de viajar aqui no interior de Mato Grosso de São Paulo. Eu acho que eu me lembro, assim, que eu fui viajar lá pelo interior de São Paulo. Acho que foi quando eu fui para Olímpia, nos Portos Laranjais, que quando a gente vai para lá, a gente vai de carro, e daí a gente sempre passa em Ribeirão Preto, a gente para lá e depois a gente continua. E aqui no Mato Grosso do Sul, eu acho que eu só fui passa pelas melhores rodovias, né? Assim, não tem quase, como que se diz? Não tem quase asfalto ruim, né? Diferente, gente. Eu não sei se mudou, mas alguns anos atrás, né, quando eu trabalhava numa loja daqui do Shopping Campo Grande, eu ia para as outras lojas para fazer o balanço, né, do estoque da loja, tá? E aí essa loja nossa abriu lá em Três Lagoas. E aí eu viajava direto para Três Lagoas de carro, né? Gente, que estrada ruim. Nossa Senhora, muito ruim, cheia de buraco. Buraco, 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 buraco. E assim, não sei se mudou agora, tá? Mas aí você vê, e essa rodovia muito ruim, né, que liga, né, Campo Grande que liga Campo Grande a Três Lagoas, ela é cuidada pelo Estado, é uma rodovia estadual. Então, eu não sei se parte dela ia ser privatizada. Se for privatizada, aí a gente tem melhorias, tá? Isso é muito bom. Embora a parte ruim seja a gente pagar pagar os pedágios, tá? Mas se você quer andar numa rodovia boa, você tem que pagar por isso, né? A gente tem que pagar por isso. Então, por isso que existem os pedágios, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui Vou colocar aqui para vocês uma imagem. Deixa eu tirar aqui o jalapão. Rodovia. Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Rodovia Castelo Branco. Vamos ver se eu acho ela aqui, ó. Uma imagem dela, só para vocês... olha só, gente, como que é a pista, tá? Ó, olha aqui, ó. Aqui tem 3, mas tem lugar que tem 4, tá? 4 pistas para você andar. Só de ida e depois para voltar. Isso aqui, ó, nesse caso aqui, quando ela foi privatizada, ó, Rodovia Castelo Branco, tá?
ela foi privatizada, só que olha só, ela tem sinalizações em tudo quanto é lugar. Olha só como que a rodovia ela é um tapete, né, para andar, tá? Quando se tem aqui vias só de ida e depois vias só de volta, gente, é muito improvável acontecer algum acidente, tá? É muito improvável. Olha a placa aqui, ó, pedágio a 2 quilômetros. Ou seja, vai chegar daqui 2 quilômetros, né, desse lugar aqui, já vai ter uma lá para você pagar, ó, tá? Professora, Usufruir, né, desse bem aqui, você tem que pagar. Oi? essa rodovia, ela sai de um aeroporto ou não? Não, ela pega, por exemplo, você sai daqui de Mato Grosso do Sul, você passa, ai, eu não me recordo, depois você sai de Mato Grosso do Sul, logo depois que você sai daqui do nosso estado, você já pega essa rodovia para entrar no interior de São Paulo. E ela vai, gente, até a cidade de São Paulo. Tá? Ela é enorme, essa rodovia. E é maravilhoso andar nela, gente. É muito bom, tá? Muito bom, muito tranquilo. Professora, olha ali, olha o título da notícia ali, 85. Motorista morre após capotar o carro, capotar no quilômetro 24 da rodovia. Ah, aqui, né? É. Ah, mas olha só, ó, aqui já está entrando em área da cidade, tá vendo? Ó, tem até um ponto, como que chama isso aqui? Um viaduto, né? Ó, isso aqui já é a área que está chegando perto da cidade. Então, provavelmente, olha só, ele capotou o carro, deve ter capotado numa curva dessa daí, ó, tá? Mas é muito mais difícil acontecer, tá, gente? Numa rodovia bem cuidada dessa aqui, ó. Um acidente, tá? Muito mais difícil. Se a pessoa for muito imprudente mesmo, tá? Para acontecer um acidente aí, ó. Ou se o carro não tiver com a manutenção em dia, tá? A gente sabe que a pessoa tá correndo demais e pode acontecer de estourar o pneu, tá? Estourar o pneu do carro e aí o carro vira capotar, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Setor de energético agora, ó. Vamos falar da indústria de energia, tá bom? A maior parte da energia nossa, gente, aqui no Brasil, ela é advinda da energia movida pela água, tá? Das hidrelétricas, é a maior que a gente tem aqui de produção de energia no Brasil, é essa, mas tem diversas outras, tem a energia eólica, tem a energia térmica, tá? Então, tem bastante outras, deixa eu ver outra, a solar, tá? Que a gente também está começando, né, a utilizar em larga escala no Brasil, tá? Então, aí, setor de energia. Tudo que é produzido utiliza energia. Deixa eu ver aqui, não vai acabar nosso tempo ainda não, né? Tudo que é produzido, então, utiliza energia. Assim, seu custo é um fator que influi diretamente sobre o preço daquilo que consumimos. Com energia mais barata, reduz-se o valor do processo produtivo, tornando-o mais acessível o custo de vida para a população em geral e proporcionando maior competitividade ao país em mercados internacionais. Como que se torna mais barato, né? Quando ela vem de um bem renovável. Por exemplo, alguns anos atrás, há uns 2 ou 3 anos atrás, o governo lá da Bahia, se não me engano, eles inauguraram, gente, um centro de captação de energia através da luz do sol, ou seja, da energia solar, tá? Então, a população daquela região vai passar, então, a pagar menos energia, tá? Por quê? Porque a energia solar é de graça, não é de graça, tá? Então, a gente não vai pagar tanto pela transmissão dela, tá? Como a gente paga aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, é uma das mais caras do país. Por quê? Porque a nossa energia que a gente utiliza aqui, ela vem da energia hidráulica, tá? Da energia eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que a nossa aqui, que a gente utiliza, vem de Itaipu, da energia hidrelétrica, a indústria hidrelétrica de Itaipu. Eu acho que tá? Eu não tenho certeza. Mas vamos lá. Quando pensamos na palavra energia,
Logo, nos lembramos de energia elétrica, que contempla boa parte das tarefas do nosso cotidiano, fazendo funcionar os aparelhos domésticos e eletrônicos. No entanto, ela é muito mais abrangente e envolve grande quantidade de tipos e de fontes. Por exemplo, boa parte da energia elétrica presente em nossas casas é gerada em hidrelétricas, as quais utilizam a água dos rios para a produção. Além da hidráulica, existem outras fontes de energia em nosso país, formando a matriz energética brasileira, a qual está representada no gráfico a seguir. Olha aí, ó, o gráfico, ele mostra, né, os tipos de energia que a gente tem aqui no Brasil e o tipo de porcentagem que é gerada nela, tá? Então, a maior parte, ó, a gente vê aqui, a maior parte é a hidráulica, né, em laranja. Depois a gente tem o gás natural. Lembrando, gente, que a maior parte do gás natural que a gente ocupa aqui no Brasil vem da Bolívia, tá? Inclusive o nosso aqui do Mato Grosso do Sul, a maioria vem da Bolívia. Depois a gente tem ali em amarelo, né? A biomassa. O que é biomassa, professor? O que é biomassa, né? São combustíveis gerados a partir de produtos, como que eu falo? Naturais, tá? É renovável. Por exemplo, a cana-de-açúcar, tá? Ela gera aí um combustível para a gente, uma energia, que é qual esse combustível? O etanol, né? Feito de cana-de-açúcar. A gente também tem um outro tipo de combustível, que eu esqueci o nome, mas ele é gerado a partir daquela plantinha cheia de espinhinho do lado, chamado mamona. Não sei se vocês já viram isso, né? Eu gostava muito de brincar disso quando eu era criança, que eu tacava mamona nos outros, né, com string, tá? Então, a mamona é um vegetal, né, que é feito também para fazer a biomassa, tá? Tem usina nuclear aqui no Brasil? Temos, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a gente tem 3 usinas lá, tá? A Angra 1, a Angra 2 e a Angra 3. Tá bom? A gente tem 2 em funcionamento, a Angra 1 e a Angra 2. E a Angra 3, ela está em fase de terminar aquela indústria, tá? Então, a gente tem aí... Professora, é por isso que Mamonas Assassina chama Mamonas? Ou não? É uma coisa aleatória e eu perguntei, nada a ver. Não sei. Não sei te falar o porquê que é esse nome aí que eles colocaram. Tá? Vamos voltar ali, ó. Aí a gente tem os derivados do petróleo, a gente tem o carvão, tá? O Brasil é grande produtor de carvão mineral, tá? Só que o nosso carvão, gente, ele não é de grande... como que é o nome? Deixa eu lembrar o nome. Não é... Ele não tem um valor energético alto, tá? Por que ele não tem esse valor energético alto? Porque ele é encontrado bem perto da superfície terrestre, o nosso aqui do Brasil, tá? Quanto mais profundo ele tiver dentro da superfície terrestre, mais valor energético ele vai ter, tá? Então, o nosso aqui, a gente tem o carvão mineral, mas o valor energético dele é bem baixo, tá? Ele precisa ser misturado, vamos falar assim, né? Misturado a outros componentes para poder agregar valor energético nele. Depois a gente tem a nuclear, que o Lucas perguntou. Essa energia nuclear aqui, ó, é uma das menores, ó, é a menor, né, 2,4%, tá? Hoje, vamos falar aí dela, tá? Um pouquinho, tá? Hoje, no Brasil, a gente está utilizando uma parte da energia nuclear, tá? Para poder mandar essa energia produzida lá para a região norte do país. Porque na região norte, a região é muito grande e tem muito pouca indústrias de energia elétrica lá, hidrelétrica lá, embora eles tenham a maior quantidade de rios, né, do Brasil, que poderia utilizar bastante essa energia hidrelétrica, mas a gente tem que ver a questão ambiental, que para construir uma hidrelétrica tem que se devastar uma área enorme, tá? E represar o rio, certo? Então, assim, e boa parte da energia que era utilizada lá na região norte do Brasil, o Brasil comprava essa energia da Venezuela, tá?
Então, a gente comprava energia da Venezuela para poder abastecer a região norte do país, tá? Ô, prof, O nosso atual governo, ele cortou relações, né, com o governo da Venezuela. Então, para aquela parte, né, do Brasil não ficar no escuro, vamos falar assim, sem energia, eles começaram, então, a ativar a energia nuclear nossa, que vem lá de Angra dos Reis, e mandar essa energia, então, lá para a região norte, para eles não ficarem no escuro, tá? É só uma curiosidade aí, mas acho que a gente vai ver mais sobre isso adiante, tá? Vamos lá. De acordo com o gráfico, são 7, então, as fontes de energia, a gente já viu isso, né? Já falamos sobre elas, as 7. A energia nuclear produzida no país vem de uma central nuclear denominada Almirante Álvaro Alberto, localizado na cidade de Angra dos Reis. O Lucas estava perguntando, a resposta está aqui, ó, no estado do Rio de Janeiro. Nela, há 2 unidades em funcionamento e uma terceira em construção, chamada de Angra prof, 2 e 3. posso dizer que a energia nuclear é a energia mais perigosa de construir? Sim, sim, é a mais perigosa, tá? Enquanto Por quê? Angra 1 está em operação comercial desde 85, Angra 2 está desde o ano 2000, tá? E a Angra 3 ainda está em construção, né? Por uma série de razões, ela foi paralisada e depois continuaram de novo. Agora, no atual momento que nós nos encontramos, ela está, ela não gera energia ainda, porque ela está em fase terminal de construção ainda, tá, gente? Então, a Angra 3 não está funcionando, só a Angra 1 e a Angra 2. E todas elas ficam, então, na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tá? Depois a gente tem aqui, ó, com quase 62%, é a mais importante delas, tá, ó, com quase 62% de energia produzida no Brasil, provém de hidrelétricas que usam fonte renovável, a água, entretanto, causam impactos ambientais, como a inundação de áreas extensas. Por isso, a construção de novas usinas normalmente é marcada de polêmicas, como no caso da usina de Belo Monte, que você estudou anteriormente. O mapa ao lado mostra a localização das principais usinas hidrelétricas do Brasil. Então, olha só, a gente tem algumas delas espalhadas, né, algumas usinas. Olha lá na região norte que eu estava falando para vocês, tem muito pouca, né, ó, tá? Por isso que comprava, então, ali da Venezuela, vem do ladinho, né, comprava para cá, tá? Aí a gente tem... eu vou mostrar uma imagem para vocês da maior hidrelétrica existente no... Eu acho que é a maior do mundo, se não me engano, tá? E ela vamos falar assim, ela é dividida, né, entre o Brasil e o Paraguai. Vocês sabem de qual que eu estou falando? Itaipu? Exatamente. Aquela que fica naquelas negócios, naquele rio que esse nome é... Itaipu. É a usina hidrelétrica de Itaipu. Na verdade, ela é uma usina binacional, tá? Por quê? Porque ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Olha só, gente, aqui, olha que imagem, né? onde que ele fica? Partezinha dela. Olha só uma parte, tá? O que acontece aqui na O usina? prof, onde que ela fica? Que eu esqueci o nome dela? Hã? O rio dela? O rio dela, onde que ela É o Rio pega a Paraná. energia, né? Rio Paraná. Era daí. Tá, é o Rio Paraná. Aqui, gente, ó, foi construída, então, uma barreira, tá vendo? Isso aqui é chamado de represa, tá? Ela segura, então, a água da água do rio. Professora, Oi. essa usina